Olá pessoal, essa é a nossa videoaula de número 4.3, ainda sobre o capítulo de transistores do nosso curso de eletrônica analógica, e hoje a gente vai falar sobre a simulação em LT-Spice de TBJs e MOSFETs. A gente vai falar sobre o modelo exponencial do TBJ que tem no LT-Spice, que é um componente de 3 terminais, e o modelo quadrático para o MOSFET monolítico, que no LT-Spice é um componente de 4 terminais. Em seguida a gente vai mostrar tanto os TBJs quanto os MOSFETs que podem ser empregados, que são modelos comerciais e que estão embutidos no software. Então a gente começa falando sobre o modelo no LT-Spice para o transistor bipolar de junção, o TBJ, e aí o LT-Spice é possível implementar tanto o NPN quanto o PNP. E esses são os exatos nomes do modelo que é implementado no software, né? Se você quiser modelar um transistor tipo NPN, você vai usar um ponto model com os parâmetros fornecidos a um modelo NPN. Se você quiser implementar um PNP, você vai fornecer um ponto model, os parâmetros, num modelo do tipo PNP. Então, na diretiva ponto model, são esses nomes que tem que aparecer para você parametrizar o seu componente. E aí, os parâmetros mais importantes que a gente tem para modelar o transistor bipolar de junção no LT-Spice são os seguintes. A gente tem o máximo ganho de corrente na condição emissor comum, que é o chamado de beta ou HFE nos datasheets de transistor, e isso na condição ativa direta. Então é o beta direto, que o LT-Spice então vai chamar de BF, né, beta forward. E esse beta também ele é modelado como sendo o maior beta que o transistor vai ter em qualquer condição, considerando que um transistor real pode ter o beta variando dependendo, por exemplo, da corrente de coletor. Então o LT-Spice vai modelar esse tipo de comportamento e a gente vai estar fornecendo esse parâmetro aqui como um beta máximo. No entanto, se a gente fizer algumas considerações, esse beta pode ser considerado como constante. Outro parâmetro que a gente tem que passar para o modelo é a corrente de saturação de transporte, que é o nosso IS, né, que o LT-Spice também vai chamar de IS. Outro parâmetro que a gente pode modelar, caso a gente queira, que até agora a gente não tinha modelado, a gente sempre considerou N igual a 1, a gente pode modelar aqui o coeficiente de emissão em corrente direta, que o LT-Spice chama de NF. E por fim, outro parâmetro que a gente pode modelar é a tensão do efeito Early, na condição ativa direta, que o LT-Spice chama de VAF, que na modelagem que a gente viu a gente chama de Vzão A. E aí esses parâmetros implementam então esse modelo que é chamado de Gummel-Poon, onde a gente tem a corrente do coletor sendo controlada pela equação exponencial, a gente tem o N na equação e a gente tem o efeito Early aqui modelando a dependência da corrente de coletor com a tensão entre coletor e emissor. Lembrando aqui rapidamente que se nada for dito, nada desses parâmetros for passado para o LT-Spice, ele vai assumir alguns valores padrão que estão na documentação do software. Por exemplo, se a gente não passar um NF para o LT-Spice, ele vai considerar o valor padrão de N igual a 1. E se a gente não passar um valor de VAF para ele, que é a modelagem do efeito Early, né, o nosso Vzão A, ele vai considerar que o VA é infinito. Então ele vai estar desconsiderando o efeito Early. E aí a gente cai no modelo então exponencial clássico que a gente já conhece, né? IC igual a IS elevado a VBE sobre VT. Então aqui tem um exemplo de utilização da diretiva de parametrização do modelo. No caso aqui eu vou mostrar para o transistor NPN. Então aqui um ponto model, que eu estou chamando meu NPN. E aí eu estou passando os parâmetros para o modelo então NPN, que são um beta forward aqui, BF de 250, um IS de 2E menos 15, né, 2 vezes 10 a menos 15, NF de 1.5 e VAF de 100. Ou seja, eu estou modelando um TBJ do tipo NPN, onde o meu beta é 250, o beta máximo, a corrente de saturação é 2 femtoampere, né, 10 a menos 15, o N, coeficiente de emissão em corrente direta, 1,5, e a tensão de efeito Early aqui, Vzão A, 100 volts. Né? E eu estou chamando esse modelo então de meu NPN. Então essa é a forma de parametrizar esse modelo especificamente. Vamos empregar esse modelo em alguns exemplos numéricos aqui, onde a gente vai poder mostrar o cálculo do ponto de operação de alguns esquemas de polarização que a gente viu na última aula e comparar com o que a simulação está retornando para a gente, para verificar que os pontos de operação estão calculados corretamente. Então eu vou considerar 3 circuitos diferentes aqui, vou simulá-los simultaneamente e também vou calcular no Octave os pontos de operação para mostrar que tanto a análise literal quanto a análise computacional são compatíveis uma com a outra. Então nos 3 circuitos eu vou considerar o mesmo transistor do tipo NPN, onde ele tem um beta de 200 e um VBE fixo de 0.7. E eu vou mostrar como que eu posso considerar esse VBE de 0.7, já que o meu modelo é exponencial. Então a forma como eu faço isso é empregar a equação exponencial para corresponder na corrente de coletor que eu desejo, o VBE ser 0.7. Então matematicamente o que eu estou falando é que se eu quiser fazer um VBE de 0.7 na corrente de coletor que eu calculei, eu posso simplesmente empregar a relação exponencial, né? Onde o IS que eu tenho que empregar vai ser o IC que eu calculei dividido por E elevado a VBE sobre NVT. E aqui nesse caso eu vou considerar o N igual a 1, tá? Então dessa forma, se a solução estiver correta e o ponto de operação retornar exatamente o IC que eu calculei, vai acontecer do VBE ser 0.7 nessa corrente que eu selecionei. Lógico que o VBE depende muito pouco do IC,
Então, mesmo que não seja exatamente o ponto de operação calculado, o VBE ainda vai estar próximo do 0,7 calculado desde que você empregue essa equação para a corrente de saturação aqui. Então, os exemplos que a gente vai ver são 3 dos exemplos que eu mostrei a análise literal. Então, a primeira é a configuração de um divisor de tensão simples, e aí eu estou considerando esses valores aqui para resistências que estão na base no divisor de tensão RB1 igual a 82K e RB2 igual a 15K. São valores comerciais que eu optei aqui por usar. E uma resistência de coletor RC de 2.2K. Lembrando que a solução aqui nesse ponto de operação, a gente mostrou na última aula, era IC igual a beta que multiplica VTVNAM menos VBE sobre RTVNAM, onde aqui o VTVNAM e o RTVNAM são o equivalente de TVNAM visto da base do divisor de tensão. E aí as demais tensões aqui do circuito, né, nos nós, no coletor, no emissor e na base, vão sair da análise de malha. Então o VC vai ser VCC menos RC e C, o VE nesse caso é zero, já que o emissor está aterrado, e portanto o VB é igual ao VBE, já que o emissor está aterrado. A segunda configuração que nós vamos ver é empregando o divisor de tensão ainda e uma degeneração de emissor. Então a gente tem um RE aqui nesse circuito, uma pequena modificação. E aí eu vou estar usando um RB1 de 18K, um RB2 de 39K, um RC de 1K e um RE de 1,5K. De novo, escolhi valores comerciais e fiz já o cálculo do ponto de operação para que esse transistor esteja na região ativa. Então eu sei que esse ponto de operação funciona. E aí nesse ponto aqui especificamente, a nossa corrente coletor seria beta que multiplica VTVNAM menos VBE sobre RTVNAM mais beta mais 1 que multiplica RE. Que a gente viu que se aproximava de VTVNAM sobre RE, quando feita a consideração do VBE ser muito menor que o VTVNAM e o beta ser grande. De novo, as tensões nos nós aqui do transistor, né, o VC, VCC menos RC e C. O VE, nesse caso, a gente tem uma resistência que vai ter uma queda de tensão RE e E, e o VB vai ser VE mais o VBE. Então esse seria o ponto de operação completo. O terceiro ponto de operação que eu quero mostrar seria para a configuração com alimentação simétrica e degeneração de emissor. E aqui eu vou estar empregando então um RB de 3.3K, um RC de 2.2K e um RE de 3.9K. A solução do ponto de operação nesse caso, a gente mostrou que era IC igual a beta que multiplica VCC menos VBE sobre RB mais beta mais 1 vezes RE. Que, de novo, na consideração de VCC muito maior que o VBE e beta grande, a gente tem praticamente VCC sobre RE nessa configuração simétrica. De novo, as tensões saem aqui, VC igual a VCC menos RC e C. O VE, nesse caso, é a queda em cima da resistência de degeneração, RE e E, mais a tensão da alimentação negativa, que no caso aqui é menos VCC. E o VB, nesse caso, como a gente tem esse resistor RB aterrado, a gente vai ter uma tensão negativa menos RB e B na base. Então vamos agora primeiro no Octave, onde eu vou mostrar a solução numérica desses valores aqui, empregando essas equações, e depois a gente vai comparar com o que ocorre no LTSpice para confirmar esses pontos de operação. Bom, então uma vez aqui no Octave, eu montei esse programinha rápido para ele poder calcular todos os pontos de operação das 3 configurações que eu mostrei, e vou dar uma passada rápida no que esse programa está fazendo. Então aqui eu inseri os dados tanto do TBJ quanto da alimentação. Então a gente está usando um VBE de 0.7, um beta de 200 e um VT de 25.85 mV. Então esse aqui é o valor mais exato do VT, a tensão térmica que a gente precisa para modelar o transistor bipolar com o modelo exponencial. E eu vou empregar isso para calcular o IS de cada caso, igual eu falei. E a tensão de alimentação aqui VCC 5 volts. Em seguida o que eu tenho aqui é o cálculo do ponto de operação do primeiro esquema de polarização, né? Então eu estou colocando o índice 1 para indicar que esse é o exemplo 1, para todas as variáveis que eu estou calculando. Então, RB1 e RB2 aqui, índice 1, 82K, 15K e o RC1, 2.2K. Então, essa seria a configuração 1. Cálculo do R de TVNAM, né, produto sobre soma, e cálculo do VTVNAM, né, a equação do divisor de tensão. A corrente de base é o primeiro passo do cálculo, conforme a gente viu na última aula. Então, VTVNAM menos VBE sobre RTVNAM. Isso vai me dar a corrente de base. A corrente de coletor é simplesmente beta vezes isso, então eu estou chamando beta de BF. E depois a gente tem o cálculo da corrente de emissor, que é IC mais IB. Né? Então, equação simples de nó aqui. Em seguida, a gente tem o cálculo das tensões, que eu inseri, então, tensão de coletor, emissor e base. Então, VC igual a VCC menos RC e C. A tensão de emissor nessa configuração é 0. E a tensão de base, então, vai ser VBE. Para o LTSpice implementar para mim o TBJ com esse VBE desejado, eu quero, então, que o meu IS seja correspondente a esse VBE naquele ponto de operação de corrente. Então, eu inverti a equação exponencial e o IS que eu tenho que empregar nesse exemplo seria esse C1 dividido por E elevado a VBE sobre VT. Então, ele vai me dar a corrente de saturação para eu empregar no modelo exponencial de forma que nesse IC o VBE seja 0.7. Depois eu botei aqui simplesmente um display do Octave para ele me mostrar a solução completa do circuito. E aí teria o IC, o IB, o IE, o VC, o VB, o VE, o VTVNAM e o RTVNAM. Então ele vai mostrar isso tudo para mim aqui numa forma matricial que fica fácil de ver no workspace do Octave. Depois eu tenho a solução do exemplo 2. Né? Então, de novo,
eu tenho o RB1 e o RB2, todos com índice 2, o RC2 e o RE2. Né? Então, os valores que eu indiquei lá no slide. Depois, o cálculo do RTVNAM e do VTVNAM pelo procedimento similar do exemplo 1. E o que muda é a equação da corrente de base. Então, aparece aqui o fator beta mais 1 vezes RE2. Né? E aí, a corrente de coletor, beta vezes a corrente de base calculada, a corrente de emissor, a soma das duas correntes. Aqui eu também estou colocando o cálculo aproximado, né, com aquela consideração de que o VBE ser muito menor do que o VTVNAM, e do beta ser grande, e portanto beta mais 1 vezes RE ser muito maior que o RTVNAM. E aí daria a equação aproximada. E a gente pode ver o quão aproximada essa equação é do cálculo exato, que é o dado aqui pela equação específica da solução. Depois eu tenho o cálculo aqui das tensões, VC, VE e VB, né, de forma similar, VCC menos RC e C. Aqui a tensão em cima do emissor, RE vezes IE, e a tensão na base, VE mais VBE. Por fim, eu tenho de novo o cálculo do IS para esse caso, então o IS2, usando a mesma técnica que eu empreguei no primeiro exemplo, né, onde eu faço uma inversão da equação exponencial para eu ter um IS que corresponda a VBE de 0,7 na corrente de coletor que eu selecionei. De novo, eu tenho aqui uma função display só para mostrar as correntes e as tensões calculadas, e a gente pode partir então para o exemplo 3. Então no exemplo 3 eu tenho aqui de novo os valores de RB, RC e RE, então com alimentação simétrica dessa vez, né, os valores de resistência que eu indiquei. Cálculo da corrente de base, a equação que foi indicada lá, né, VCC menos VBE sobre RB mais beta mais 1 RE. A corrente coletor, beta vezes isso, e a corrente emissor, a soma da base e do coletor. E de novo também uma equação aproximada aqui para a corrente de coletor. Em seguida eu tenho o cálculo das três tensões de coletor, de emissor e de base, e são exatamente as expressões lá que eu indiquei nos slides e na solução literal do circuito. Por fim, o cálculo também do IS para esse caso, né? Então empregando aqui a solução IC3 para ter o IS nesse caso com o VBE de 0,7. E depois o display aqui, né? A função display novamente para mostrar as soluções no workspace. Então vamos rodar esse programa aqui e a gente vai indicar no workspace qual é a solução dos três circuitos simultaneamente, né? Ele vai rodar a solução dos três circuitos aqui para mim. Então quando a gente roda aqui o programa, e aí vai aparecer aqui a solução no workspace, e aí nós temos as soluções dos três sistemas aqui, dos três esquemas de polarização. Então o exemplo 1 tem aqui a corrente do coletor, a corrente da base e a corrente do emissor, a tensão no coletor, a tensão na base e a tensão no emissor. No esquema 2, a gente tem também coletor, base e emissor, as três correntes, coletor, base e emissor, as três tensões. E tem indicado aqui a tensão de TVNAM e a resistência de TVNAM e a aproximação para a corrente de coletor. A gente consegue ver que a aproximação é relativamente boa, né, de 1.7 para 2.3, né, não é tão distante. E no exemplo 3 a gente consegue ver também corrente, coletor, base e emissor e as tensões coletor, base e emissor, né. E aqui também a aproximação que a gente vê também, que é razoavelmente boa para a corrente de coletor. O que a gente pode fazer agora é comparar esses resultados com o que a simulação vai retornar para a gente. Então vamos agora para o LT-SPICE. Então aqui no LT-SPICE eu montei os três circuitos, né, com alimentação de 5 volts. Coloquei também a opção da alimentação simétrica para o terceiro circuito, que vai empregar aqui então uma fonte de menos 5, que vai ser o menos VCC. E para os demais é simplesmente a alimentação mais VCC aqui, que é 5 volts para o terra. E aí o primeiro circuito sem realimentação, o segundo circuito aqui com a degeneração de emissor e o terceiro circuito com alimentação simétrica e degeneração de emissor. E aí eu modelei os três transistores bipolares aqui do tipo NPN com os nomes de modelo TBJ1, TBJ2 e TBJ3. E aí aqui tem os pontos model de cada um deles, né? Então o TBJ1 é um NPN com o beta de 200 e um IS de 2.0044 femtoampere. O TBJ2 também é NPN beta 200 e o IS diferente, 3.0109 femtoampere. E o TBJ3 também é um NPN de beta 200 e um IS de 1.8968 femtoampere aqui. Bom, e aí a gente poderia perguntar, por que os três TBJs são idênticos e eles têm IS diferentes? Exatamente porque o que eu estou fazendo aqui é calcular qual deve ser o IS para o VBS 0.7 naquela corrente de coletor que eu calculei lá no Octave. Então lá no Octave, para cada um dos três casos que eu calculei um IS quando considerando o VBE igual a 0.7 naquela corrente de coletor calculada. E esses valores podem ser vistos aqui na coluna do ambiente de trabalho, né, do Workspace, que é o IS1, o IS2 e o IS3. São exatamente esses valores que eu implementei aqui para o TBJ1, para o TBJ2 e para o TBJ3, respectivamente. Então isso significa que se a solução estiver correta,
o VBE vai ser 0,7 na corrente de coletor calculada. Então o LT-Spice não implementa um modelo de tensão constante para junção VBE. Então o que a gente faz é essa adaptação para poder permitir um VBE do valor que a gente selecionou na nossa análise naquela corrente que a gente calculou. E aqui eu coloquei uma diretiva de simulação .op para ele calcular exatamente o ponto de operação dos 3 circuitos. Então ele vai retornar para mim todas as correntes e todas as tensões em todos os nós que eu indiquei. Então quando eu rodar essa simulação aqui, ele vai retornar essa tabela que a gente pode comparar com os resultados que o Octave deu para a gente aqui. Então, por exemplo, para o exemplo 1, a gente tem aqui a tensão no coletor e na base, né? 2,47 e 0,7. E na base o que a gente vê é o valor do VBE, né? 0,7, já que aqui nesse caso VB é igual a VBE. A gente consegue comparar isso com o que o Octave deu ali na solução do primeiro exemplo, né? A gente tem uma tensão de 2,46 no coletor, então bastante próximo do que a simulação retornou. Já para as correntes, a gente tem aqui do Q1 a corrente no coletor, na base e no emissor do Q1. Então a gente tem 1,14, 1,15 mA no coletor, que é exatamente próximo aqui do que a gente colocou no Octave ali. A gente tem para a base 5,7 microamperes, também bastante similar ao que foi calculado aqui no Octave. E no emissor a gente tem uma corrente negativa porque ela está saindo, né, do dispositivo. O LT-Spice ele considera todas as correntes entrando, então se tem uma corrente negativa quer dizer que ela está saindo. E a gente tem 1,15, 1,16 mA, que também é correspondente ao que o Octave calculou para a gente. Então a gente vê que a solução está correta, tanto a análise analítica que a gente fez, a análise numérica no Octave, e isso corresponde então aqui com a simulação. Já para o exemplo 2, que seria o transistor Q2, né? Nós temos aqui as 3 correntes do transistor também, e a gente pode comparar com o que o Octave deu para a gente. Então a gente tem no coletor 1,73 mA, também bastante dentro do que foi calculado. Na base, 8,67, também bastante dentro do que foi calculado. E no emissor, 1,74, também bastante similar ao que foi calculado no Octave. As tensões, a gente tem o VC2, o VB2 e o VE2, 3,26, né, bem similar ao que foi calculado. 3,31 também e 2,61 aqui também bastante similar. Então a gente vê que a solução é bastante adequada, principalmente considerando aqui que a gente tem a degeneração de emissor, ou seja, o nosso ponto de operação fica bastante independente do beta e do VBE exatos, que é exatamente o objetivo da degeneração. E na simulação isso corresponde então a um resultado bastante similar ao que a gente faz na análise analítica e numérica, exatamente porque o beta pode não ser exatamente aquilo que foi considerado, o VBE pode não ser exatamente aquilo que foi considerado, ainda assim o ponto de operação vai estar razoavelmente dentro do calculado. Para finalizar, a gente tem o exemplo 3, então seria o nosso Q3 aqui, e a gente tem as 3 correntes. Então no coletor, 1,09 mA, então bastante próximo do que a gente calculou, 5,46 microamperes na base, também bastante próximo do que a gente calculou aqui, 5,46, e no emissor a gente tem 1,098 mA, também bastante próximo do que foi calculado pelo Octave. As tensões, de novo, VC3, VB3 e VE3, por exemplo 3, 2,596, então bem dentro do que foi calculado. A tensão na base, 18 mV, em torno de 18 mV, né, negativos, exatamente o que foi calculado aqui. E no emissor a gente tem menos 0,72, né, volts aproximadamente, também uma tensão negativa no emissor devido à alimentação simétrica. Então bate bastante o que foi calculado a partir de uma análise analítica, né, literal, que a gente fez na última aula, e o que está sendo simulado aqui no LT-Spice. Então a correspondência é bastante grande. Então é dessa forma que a gente modela o TBJ e dessa forma que a gente pode comparar os nossos resultados prévios com os resultados de simulação computacional. A gente pode usar a simulação aqui também para mostrar a independência do ponto de operação, né, de certa forma, resultado da realimentação introduzida pela degeneração de emissor. Eu poderia pegar aqui e modificar, por exemplo, o beta ligeiramente, né, aumentar esse beta para 250, por exemplo, e a gente vai ver que o ponto de operação do transistor Q2 não vai mudar tanto. Então a gente tem aqui a corrente, né, do coletor 1,75 mA. Então bem dentro também do que foi calculado aqui, 1,74, 1,73, né? Então pouca alteração devido a um incremento bastante grande aqui no beta. Então esse é o efeito da degeneração. Bom, tendo visto aí a simulação então com o TBJ, a gente pode passar agora para falar da modelagem no LT-Spice do MOSFET. E o MOSFET tem uma pequena diferença com relação ao TBJ, que ele tem mais de um tipo de modelo que pode ser implementado no LT-Spice. Ele tem o NMOS, que é o MOSFET discreto, de difusão vertical, que não é o que a gente tratou, e ele tem o NMOS 4, ou o PMOS 4 no caso do dispositivo de canal P. E aí o NMOS 4 e o PMOS 4 são elementos de 4 terminais, por isso que tem o 4 no nome.
Então eles representam um MOSFET monolítico, ou seja, aquele MOSFET que você pode pensar para a construção de circuito integrado. Então ele tem a conexão do seu substrato explícita. Então é por isso que ele é um componente de 4 terminais aqui. A gente tem a conexão do terminal do corpo, né, o B, não só o gate, o drain e o source. E aí os parâmetros mais importantes para se passar para esse modelo, que apesar do símbolo chamar NMOS4 ou PMOS4, lá na parametrização é simplesmente NMOS ou simplesmente PMOS. O outro tipo de MOSFET é outro tipo de modelo que tem que ser empregado. Então a gente vai tratar só o MOSFET monolítico aqui. E aí os parâmetros mais importantes do MOSFET monolítico, quando você insere esse símbolo NMOS4 ou PMOS4, são os seguintes. A gente tem a nossa tensão de limiar VTH, que no LT-SPICE é chamada de VTO. A gente tem também a transcondutância de processo, que a gente chamou de KP, que é o nosso MN-COX, que no LT-SPICE é chamado simplesmente de KP também. A gente tem a largura do canal padrão, então é o valor padrão que você vai estar assumindo para todos os MOSFETs que você vai estar modelando ali de repente. Também chama W no modelo, e o comprimento do canal, que também chama L no modelo. Por fim, a gente tem aqui o coeficiente de modulação do canal, que é o lambda, né, que serve para modelar o efeito de modulação de comprimento do canal frente a variações na tensão VDS. Então esse modelo que está implementado aqui, ele prevê inclusive esse efeito de modulação do canal, né, que é a forma de você modelar a pequena dependência que existe da corrente de dreno com a tensão entre dreno e source. E aí o uso da diretiva de parametrização é similar ao que a gente já fez, ponto model, o nome do seu modelo, e aí o modelo que a gente está implementando seja PMOS ou NMOS, e aí a gente vai passar os parâmetros. Então um exemplo de aplicação aqui, ponto model, meu NMOS, o que ele é? Um NMOS com os seguintes parâmetros: um KP de 0.001, um VTO de 2, um W de 40 E-6, um L de 2 E-6 e um lambda de 0.01. Isso aqui então vai estar modelando para a gente um MOSFET do tipo NMOS, então de canal N, com transcondutância de processo KP de 1 mA/V², tensão de limiar VTH de 2 volts, largura do canal W de 40 micrômetros, comprimento do canal de 2 micrômetros e um lambda aqui, coeficiente de modulação de 0.01 volt a menos 1. E o nome desse modelo, meu NMOS. Então essa é a implementação do modelo que a gente estudou para o MOSFET monolítico. E aí quando a gente for fazer a simulação, a única coisa que a gente tem que fazer é explicitar a conexão do corpo ao source, né, para ele se tornar um elemento de 3 terminais. Mas o modelo que a gente emprega é o NMOS ou o PMOS4. Aqui nesse modelo a gente está inserindo tanto o W quanto o L direto na diretiva de parametrização. No entanto, se você tiver lá no LT-SPICE e você clicar com o botão direito em cima do componente, ele abre essa caixa do MOSFET monolítico que te permite alterar esse valor padrão que você passou pelo ponto model. Então eu posso falar diretamente qual é o L, o comprimento do meu canal, e o W, a largura do meu canal, para aquele dispositivo especificamente. Então eu consigo inserir o WL diretamente no componente, né? Caso eu deseje simular lá, por exemplo, um circuito com muitos MOSFETs, onde todos os MOSFETs têm as mesmas constantes de processo, ou seja, o mesmo KP, o mesmo VTH, só que as dimensões são diferentes do canal. Então, como ocorreria lá no circuito integrado, eu poderia ter o mesmo processo de fabricação, mas eu tenho dimensões diferentes entre MOSFETs diferentes. Então, eu poderia estar modelando isso individualmente para os MOSFETs, sem fazer um ponto model para cada um deles. Então, é só clicar lá com o botão direito em cima de cada componente e vai abrir essa caixa que te permite modificar alguns desses parâmetros dimensionais do MOSFET. E aí ele vai modificar somente para aquele componente que você editou. Outra coisa nesse ponto model aqui é que se eu não falar nada para o lambda, por exemplo, ele vai considerar um lambda de 0, ou seja, sem o efeito de modulação do comprimento do canal. Ele vai estar usando o valor padrão onde o lambda é 0. Vamos passar aqui agora para os exemplos analíticos que a gente avaliou na última aula e a gente pode também comparar com a solução numérica no Octave e fazer o paralelo com a resolução do circuito pelo LT-SPICE. Então, 3 exemplos de novo, onde eu vou empregar o mesmo MOSFET, tá? Então, é um NMOS com KP igual a 100 mA/V², tensão de limiar VTH igual a 1 volt, largura de canal de 10 micrômetros e comprimento de canal de 1 micrômetro. E aí o primeiro exemplo que eu vou avaliar seria o esquema com um divisor de tensão simples, né, onde eu tenho uma solução direta, apesar de eu não ter um ponto de operação muito estável igual a gente mostrou. E aí eu estaria empregando aqui um divisor de tensão onde o RG1 é igual a RG2, igual a 10 MB, então vai dar para mim um VG igual a metade da alimentação, então aqui no caso a alimentação VDD igual a 10 volts, vai dar 5 volts no gate. E a solução é direta, né, meio de KPW sobre L, VG menos VTH ao quadrado. Eu estou empregando um RD de 250 ohms, e aí a minha tensão no dreno vai ser VDD menos RD e D. E a tensão no gate simplesmente é a equação do divisor, que igual eu falei, que nesse caso vai dar 5 volts.
Então essa é a única solução direta que a gente tem. Os demais esquemas, a gente tem o segundo esquema, onde a gente tem o divisor de tensão ainda, mas a gente tem a degeneração de source, então isso seria um RS aqui. E aí vai modificar um pouco a solução, conforme a gente viu, né? Eu estou empregando ainda o RG1 igual a RG2 igual a 10 MB, só que o RDS 6K igual ao RS também. E aqui a solução um pouco mais complexa, igual a gente já tinha mostrado, né? Eu tenho que colocá-la na forma de uma equação quadrática, A e D ao quadrado mais B e D mais C igual a zero, então a forma canônica de uma equação quadrática. Aí eu posso empregar lá a fórmula de Bhaskara, por exemplo, ou algum sistema numérico de computação de raízes, que é o que a gente vai fazer no Octave, para achar para mim quais são os dois valores possíveis para o ID, já que a gente tem duas soluções da equação quadrática. E aí a gente, de novo, tem que fazer a avaliação de qual dos dois valores faz sentido físico, ou seja, aquele que vai retornar para a gente uma solução onde o VGS é maior do que VTH. Igual eu tinha citado antes, né, a gente poderia traçar aqui a curva da equação quadrática e ela, teoricamente, a gente só considera VGS maior do que VTH. Né, a região VGS menor do que VTH é uma região inválida, né, dessa equação, meio de KPW sobre L VGS menos VTH ao quadrado. Só que a equação ainda assim prevê uma parábola, né? Então, quando você faz uma solução numérica aqui, por exemplo, o seu sistema vai estar retornando duas soluções. Uma delas é inválida exatamente porque o VGS está abaixo do VTH. A outra solução válida é aquela onde o VGS está acima do VTH. Então a gente conseguiria esboçar isso graficamente, igual eu estou fazendo aqui, onde eu tenho a curva em azul da equação quadrática para o ID, dado pelo MOSFET, então a característica do meu componente, e eu tenho uma equação que descreve para mim a relação entre o VGS e o ID, dado pela reta que descreve aqui a corrente no dreno, quando eu avalio o RS, por exemplo. Então, se eu escrever aqui a equação do VS, que é RSD, e eu sei que o VGS é VG menos VS, eu consigo então converter essa equação simples de malha em ID igual a VG menos VGS sobre RS. Isso vai dar para mim a equação de uma reta, similar ao que a gente faz na reta de carga, né? Só que aqui eu estou fazendo isso para a equação ID de VGS, né? Para eu poder traçar no mesmo gráfico. E aí os dois pontos de solução. Uma solução é na região inválida, onde o VGS é menor que o VTH, a outra solução é dentro da região válida, onde o VGS é maior que o VTH. Então, quando a gente escolhe a solução correta, é isso que a gente está avaliando, né? Isso aqui é só uma forma gráfica de mostrar aquilo que a gente está fazendo. Então, essa solução desse segundo exemplo aqui especificamente vai dar exatamente isso daqui. Ela vai dar um VGS de 2 volts e uma corrente de 500 microamperes, conforme eu vou mostrar lá no Octave. A outra solução, que seria para VGS inclusive negativa, a gente vai estar descartando. Ela vai retornar um valor de corrente positivo, a gente consegue ver graficamente que ele é maior do que o valor válido, mas ainda assim é um valor de corrente que não vale para a solução, não tem significado físico, exatamente por ela estar compreendida numa região que não vale para o MOSFET. A gente não tem formação de canal para VGS abaixo de VTH. Então a gente tem que fazer essa consideração física dentro da solução que é puramente matemática. Nesse gráfico aqui, o VGS para ID nulo é 5 volts, ou seja, é simplesmente a tensão aqui do divisor, né, VG, já que a gente tem RG1 igual a RG2 igual a 10 MB. Então é o ponto da reta de carga aqui que toca o eixo horizontal. Bom, por fim, o terceiro exemplo que nós vamos ver é com a fonte simétrica, mais VDD e menos VDD, né, ambos os valores aqui de 10 volts em módulo, e a gente tem também a degeneração de source. Então, nesse caso, a gente tem uma técnica de solução bastante similar, a gente tem que descrever a equação na forma canônica e encontrar as raízes, né, igual eu mostrei na última aula. E aí o ponto de operação vai retornar para a gente a corrente, e com a corrente a gente consegue então retornar aqui quais são as tensões nos nós. Lembrando que nesse terceiro caso o VG está aterrado através do RG, então ele vai ser zero. Então vamos agora para o Octave mostrar o programinha que calcula essas soluções. Bom, então novamente estamos aqui no ambiente do Octave, no editor, onde eu fiz de novo um programinha aqui para calcular os pontos de operação dos 3 exemplos que eu mostrei lá. Então a gente tem os mesmos parâmetros para o MOSFET, né? Aqui o KP, o W, o L e o VTH, e a mesma alimentação de 10 volts, né? Independente dela ser simétrica ou não. Isso aqui é o módulo da alimentação. E eu estou criando um parâmetro aqui que eu chamei de KPWL, que é o KP vezes W sobre L, que é um fator que aparece em todas as soluções, né? Então eu estou compactando ele aqui para facilitar na hora de escrever a solução do circuito. E aí para o exemplo 1, onde a gente tem simplesmente um divisor de tensão simples, a gente tem aqui os valores de RG, 1 e 2, e de novo eu estou usando o índice 1 para indicar que é o exemplo 1. E aí o cálculo da tensão pela equação do divisor, VDD vezes RG2 sobre RG1 mais RG2, e a corrente meio de KPWL, então aquela constante onde eu estou compactando o KP vezes W sobre L, vezes VG menos VTH ao quadrado, né? Então a solução aqui é direta, a gente não precisa de solução quadrática. E a tensão no dreno, VDD menos RD e D, e a tensão no source, nesse caso é zero, que a gente está aterrando o source.
e a tensão do VG é simplesmente dada pelo divisor. E aqui de novo só um display para poder mostrar a solução, né, a corrente de dreno e as 3 tensões nos nós do transistor. O segundo exemplo, a gente tem aqui a solução também para ele. O RG1 e o RG2 se mantiveram. O RD, nesse caso do exemplo 2, 6K igual a RS, também 6K. A equação do divisor é a mesma equação. E aqui agora, para solucionar a equação quadrática, se vocês se lembram, a gente tinha escrito lá na solução analítica o ID na forma canônica. AID² mais BID mais C igual a 0. E aí a gente tinha então os 3 coeficientes A, B e C desse polinômio, que estão explícitos aqui conforme a gente tirou lá da solução do exemplo 2. Então isso aqui eu estou resgatando da solução desse exemplo 2 de polarização com divisor de tensão e degeneração de Sorce. Então aqui tem a equação para o A, a equação para o B e a equação para o C. Então foi isso que eu botei aqui para eu poder empregar na solução numérica, né? O A, o B e o C do exemplo 2. Então são exatamente esses coeficientes aqui para o polinômio. E aí quando eu vou calcular a solução do polinômio, o que eu estou usando é a função roots. A função roots ela é empregada para calcular as raízes de um polinômio, onde você dá os coeficientes desse polinômio. Então no caso de um polinômio de segundo grau, eu tenho os 3 coeficientes, de ordem 2, de ordem 1, de ordem 0, que são o nosso A, nosso B e o nosso C aqui, exatamente. Né? Então esse ID2 aqui, não, a corrente do exemplo 2, ele vai retornar para mim as 2 raízes de um polinômio descrito por esses coeficientes. E aí com essas 2 raízes, eu prossigo aqui para fazer o cálculo das tensões que eu preciso, inclusive para avaliar essas 2 soluções, já que ele vai retornar 2 correntes. E aí de novo, remetendo à questão da curva lá, os 2 pontos da solução que ele vai me dar, o ID1 e o ID2, e aí, para todos esses 2 pontos, eu consigo calcular qualquer uma dessas variáveis. O VD, o VS, o VGS, o VDS e o VOV, pelas definições que a gente viu. E aí eu vou usar esse VOV, por exemplo, ou o VGS, para avaliar qual das 2 soluções é válida. Ou seja, qual aquela que me dá fora da região inválida que está mostrada aqui, né? Então é por isso que eu estou calculando aqui, por exemplo, o VOV, que é VGS menos VTH. Né? Então todas as tensões, VDD menos RD e D para o VD, VS, RS e D, nesse exemplo, VGS, VG menos VS, já que eu calculei as 2 tensões nos nós, VDS, VD menos VS, pelo mesmo motivo, e o VOV, por definição, VGS menos VTH. Então ele vai mostrar para mim aqui todas essas tensões para eu poder avaliar qual das 2 soluções é a correta. Para o exemplo 3 eu tenho algo similar, eu tenho aqui os valores de RG, RD e RS, para esse exemplo específico. De novo, os coeficientes, aqui eu modifiquei o valor dos coeficientes, né? A única modificação que eu faço é substituir VG por VDD aqui. E aí eles vão cair correspondente à equação na forma canônica para a solução desse tipo de polarização com fonte simétrica e degeneração de Sorce. Então esses seriam os coeficientes que eu tenho que passar agora aqui para a função roots, os 3 coeficientes do polinômio, calcular para mim a solução aqui desse polinômio de segundo grau. Então de novo ele vai calcular um ID3 que tem 2 componentes, uma corrente válida e uma corrente inválida. Como que a gente avalia? De novo avaliando as tensões, né? Qual delas vai retornar um valor válido para a gente. Então o VG nesse caso é 0, o VD, VDD menos RD e D de novo, VS, RS e D menos VDD, conforme a equação a gente mostrou, VGS por definição VG menos VS, VDS por definição VD menos VS, VOV por definição VGS menos VTH. Então todas as tensões aqui calculadas para a nossa solução. E de novo o display. Agora a gente pode rodar o programa, né, para calcular todas as soluções. E aí a gente vê aqui o que o Octave retorna para a gente. A primeira solução é direta, né? Ele me deu aqui 8 mA de corrente no dreno, portanto uma tensão VD igual a 8 volts e uma tensão VG igual a 5, né? Que é o divisor de tensão lá simétrico, né? Então a gente tem divisão por 2 simplesmente. Já no exemplo 2, ele calcula que os 2 valores da raiz da solução da equação quadrática. Então ele tem uma solução que é 500 microamperes, que eu mostrei pelo gráfico que é a solução correta, eu vou mostrar por que aqui agora, numericamente, e uma corrente aqui de 880 mais ou menos microamperes, que não vai ser a solução válida. Então como é que a gente avalia qual das 2 soluções é a válida? Quando a gente avalia aqui o vetor de tensões. Então tem o VD, o VS, o VGS, o VDS e o VOV. Cada uma dessas colunas é uma dessas tensões para cada uma das 2 correntes aqui. Então a linha de cima é referente à primeira corrente e a linha de baixo é referente à segunda corrente. Então a gente consegue ver claramente que na segunda solução é onde a gente tem um VOV positivo, ó, de 1 volt. Né? Então eu estou 1 volt acima do VTH. Né? Isso significa que eu vou estar na região que a solução é válida. A outra solução retornaria um VOV de menos 1,33, ou seja, um VGS abaixo do VTH. Né?
inclusive um VGS aqui negativo, né? Então essa solução é a solução que a gente tem que descartar, a solução relativa à primeira linha, que é essa corrente. Então a nossa solução válida são os 500 microamperes, igual a gente mostrou lá na solução gráfica. Então 7 volts no dreno, 3 volts no source, 2 volts de VGS, 4 volts de VDS, né, que é VD menos VS, e 1 volt de VOV, ou seja, eu estou 1 volt acima do VTH aqui de sobrecarga. Para o terceiro exemplo, a gente tem uma situação bastante similar. A gente tem o cálculo de 2 pontos de operação, 1.4 mA e 998 microamperes. Né? Então, de novo, a gente tem que avaliar qual das duas linhas está retornando algo que faz sentido físico. E, de novo, o que a gente observa é que somente a segunda linha está retornando sentido físico. Por quê? Porque eu tenho um VOV positivo de 1.413 volts. Né? Então, essa seria a solução válida pelos mesmos motivos. Teria em torno de 5 volts no dreno, menos 2.4 no source, portanto, um VGS, que nesse caso é igual a menos VS, de 2.413. Isso vai retornar um VDS de 7.421, ou seja, eu estou dentro da região de saturação. Né? O VDS é maior que o VOV, que nesse caso é positivo 1.413. Então essa seria a solução válida. Vamos mostrar agora isso no simulador e a gente vai ver que o simulador retorna exatamente essas segundas linhas aqui de soluções válidas. Bom, estamos agora aqui no LT-Spice, onde eu fiz a inserção dos 3 MOSFETs, que são modelados por parâmetros idênticos. Vou só mostrar aqui que se eu for lá nos componentes, o componente que eu estou inserindo é o NMOS4, né? Esse componente de 4 terminais. Não é o NMOS simplesmente, que é um componente de 3 terminais, que é para modelar os MOSFETs comerciais, discretos. Né? O que eu quero modelar é o MOSFET monolítico com a conexão de substrato explícita. Então, quando eu insiro, é esse componente que vai aparecer para mim. Então, esses 3 MOSFETs aqui são MOSFETs monolíticos, parametrizados por esse ponto model. Né? Então eu estou falando que o KP deles é 100 micro, o VTH, que é igual ao VTO aqui, 1 volt, W de 10 micro e L de 1 micro. De novo, lembrando que se eu quiser editar a largura e o comprimento do canal de um MOSFET individual, eu posso simplesmente clicar com o botão direito e modificar esse parâmetro aqui. E aí ele vai modificar só para esse MOSFET os parâmetros de comprimento e largura do canal. Mas aqui a gente vai simular os 3 MOSFETs idênticos, então eu não precisaria fazer isso. Mas se eu quiser, eu posso. Posso modelar, inclusive, individualmente aqui os canais, né, para cada um dos MOSFETs e modelar aqui no ponto model simplesmente o KP e o VTO. Bom, eu vou de novo empregar uma solução do tipo ponto .op para simulação, onde eu quero calcular simplesmente todas as correntes, todas as tensões. E aí quando eu rodo essa simulação, retorna para mim essa tabela de soluções e a gente pode comparar com o que o Octave deu para a gente. Então, por exemplo, o exemplo 1, eu tenho a tensão de dreno e a tensão de gate. 8 volts, 5 volts, né? Exatamente o que foi retornado pelo Octave. A corrente está aqui para mim, ó, do M1. Então, ID do M1 é 8 mA, exatamente também o que a gente tinha calculado lá no Octave. Para a solução do exemplo 2, e aí agora a gente vai ver qual das duas era válida realmente. Então, para o exemplo 2, eu tenho aqui as correntes do MOSFET M2. Né? A gente tem 4 correntes porque ele tem 4 terminais. Né? Apesar de que a gente vai ver que a corrente de corpo ela é praticamente nula. Né? Exatamente por a gente ter feito aqui a conexão externa entre o corpo e o source. Tem que se lembrar de fazer essa conexão, senão a simulação não vai funcionar. Você tem que estar falando qual é o terminal de source através dessa conexão entre corpo e um dos 2 terminais do MOSFET. E aí a gente vê aqui, 500 microamperes de corrente é exatamente o que tinha sido calculado na solução ID2, né, a solução válida, que a gente mostrou que era a solução válida porque é a que retornava um VOV positivo. Então realmente é 500 microamperes. Né? As tensões, a gente pode ver aqui as tensões do exemplo 2, ó, VD2 e VG2 e VS2. 7, 5 e 3 volts respectivamente. São exatamente as 3 tensões que o vetor retornou para a gente na linha da solução válida. Então a gente consegue ver que realmente é essa a solução válida para o exemplo 2. Já no exemplo 3, a gente tem aqui as correntes do M3. Ó. Então a gente tem uma corrente de dreno de aproximadamente 998 microamperes, que é exatamente o que essa solução da segunda linha também retornava para a gente, 998 microamperes. E aí, portanto, as tensões calculadas para o exemplo 3, que são VD3, VG3 e VS3, estão aqui dadas para a gente. Então, um VD de 5 volts, também o que a gente tinha calculado na segunda linha, que é a da solução válida. Um VG de 0 volts, então isso é uma consequência da análise, né? A gente vê que o gate está aterrado através do RG. E a gente tem um VS de menos 2.413, que também é o que foi calculado aqui, menos 2.413. E o VGS é menos VS nesse caso. Eu não botei o VG aqui porque o VG é 0. E aí a gente vê então que a solução de novo da simulação, pelo ponto AP, modelando o MOSFET da mesma forma como a gente empregou aqui nas soluções numéricas do Octave, vão retornar exatamente os mesmos valores. Então a nossa análise lá, analítica, literal,
está toda correta. E a gente viu aqui como é que a gente pode empregar a função roots, por exemplo, para encontrar as raízes de um polinômio quando a gente bota a nossa solução na forma canônica. Por fim, a gente vai mostrar aqui agora a inserção de modelos comerciais. Então, nas bibliotecas, a gente já tem alguns modelos comerciais que têm os seus parâmetros modelados conforme o fabricante fornece, ou a gente poderia estar importando algum outro modelo também do mesmo processo que a gente usou para amplificadores operacionais. Aqui eu vou mostrar só a primeira opção, onde a gente pode estar inserindo aqui, por exemplo, um transistor do tipo NPN. Então eu vou buscar na biblioteca NPN, então é o mesmo modelo que a gente emprega para parametrização. Então vai aparecer esse componente do transistor NPN. E aí quando eu clico com o botão direito em cima dele e vou em Pick New Transistor, aparece para mim uma lista de transistores que eu posso estar selecionando. Então 2N222, 2N3391A, e aqui tem todos os parâmetros que modelam esse dispositivo especificamente dados pelo fabricante. Então são parâmetros que geralmente a gente não tem acesso, mas o fabricante consegue modelar isso adequadamente. Então tem uma série de transistores aqui que podem estar sendo empregados. Todos esses aqui são NPN. Se você adicionar um PNP, por exemplo, você vai ter uma biblioteca de dispositivos do tipo PNP. Então, novamente, ao clicar com o botão direito e Pick New Transistor, você tem todas as bibliotecas de transistor do tipo PNP, que são modelados aqui também por um ponto model interno. Então, essas são as bibliotecas internas do LTSpice. Se a gente quiser inserir um MOSFET comercial, no caso, a gente não vai usar o NMOS4, a gente vai usar o NMOS simplesmente. Então o NMOS4, como a gente mostrou, é o MOSFET monolítico com 4 terminais, a conexão explícita aqui para o corpo, que na solução a gente conecta no source, né? Só que ele não é para modelar os MOSFETs comerciais. Então a lista de MOSFETs comerciais vai estar ou no NMOS ou no PMOS. Então para o MOSFET comercial, quando a gente clica aqui com o botão direito e vem aqui de novo na listagem, a gente consegue achar uma série de MOSFETs que já estão embutidas no modelo aqui do próprio LTSpice. Então a gente poderia estar escolhendo qualquer um deles. Eles têm uma modelagem aqui .model e o tipo de modelagem, no caso aqui, igual eu falei, é VDMOS, é outro tipo de modelagem. Mas são MOSFETs aqui que a gente pode estar escolhendo caso a gente queira. Ou pode inserir uma modelagem externa, se quiser. Mas isso aí é um tópico para outra aula. Bom, então isso conclui a nossa aula sobre simulação de TBJ e MOSFETs. Esse é um tema bastante importante, principalmente se você quiser saber se a sua solução analítica ou numérica de um problema está certa. Então você pode empregar essas ferramentas computacionais, tanto de simulação quanto de análise numérica, que é o Octave e o LTSpice, para conferir se a sua solução numérica está certa num exemplo qualquer. Então isso daqui, por exemplo, para a solução de exercícios é bastante útil quando você sabe fazer a simulação numérica tanto de TBJ e MOSFET. Então com essas premissas que eu ensinei aqui e a forma de modelar no LTSpice, agora vocês têm a capacidade de empregar simulação numérica para análise de circuitos com transistores. Então muito obrigado e até a próxima.